Bom dia, acadêmicos, tutores. Vamos dar início à nossa primeira teleaula e hoje nós vamos falar da revisão de conceitos fundamentais, tema 1, matemática. Primeiramente, nós vamos falar a respeito do nosso roteiro. Já está postado o roteiro de atividades. Dentro do roteiro de atividades tem as atividades avaliativas e o desafio de aprendizagem. Então vocês vão dar uma olhadinha, tá certo? Tem já o desafio, tem as atividades avaliativas. Essas atividades avaliativas foram formuladas por mim, elas não foram retiradas do caderno de atividades, tá certo? Então, essas atividades vocês já começam a fazer a partir dessa nossa primeira teleaula, tudo bem? Então vamos começar a nossa aula. Tema 1, nós temos várias revisões de matemática. Aqui temos os objetivos de aprendizagem. E nós vamos falar dos conjuntos naturais, conjuntos inteiros, conjuntos racionais. Então, quando você fala de conjunto, tá certo? Nós vamos falar desse conjunto numérico. Necessariamente, a ordem de invenção, a ordem do ser humano conseguir montar esses conjuntos, não veio necessariamente na ordem naturais, inteiros, racionais e assim por diante. Tá certo? Eu estou colocando nessa ordem para ficar mais fácil para a gente entender. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro conjunto que vocês aprenderam foi o conjunto dos números naturais. Quem que são os naturais? Representado por N, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Esse aqui seria o conjunto dos números naturais. Tá certo? Conjunto dos números inteiros. Teve a necessidade de criar os valores negativos. Quem que seriam os valores negativos? Então, a partir do 0 à esquerda, menos 3, menos 2, menos 1, 0, e 1, 2, 3 até o infinito. Então, vem do menos infinito e vai até o mais infinito. Depois nós tivemos a criação dos conjuntos dos números racionais. Quem são os racionais? São aqueles valores que você tinha que colocar em forma de fração. Tá? Um terço eu posso escrever como sendo uma dízima periódica, né? 3 sobre 2, positivos ou negativos, tá certo? Então, esse conjunto dos números racionais seriam todos os conjuntos dos números que eu coloco em forma de fração. Tem algum número que eu não consigo escrever em forma de fração? Tem. No caso, as dízimas periódicas, eu escrevo na forma de fração. 0,3333 é 1 sobre 3. Mas tem um número, vou dar um exemplo, raiz quadrada de 2. Não é um número exato e não tem um período que se repete após a vírgula. Esse número, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de números que não vão dar exatos, raiz cúbica, raiz quinta, assim por diante, são números que você não consegue escrever em forma de fração. O π é um número irracional, então teve a necessidade de criar um novo conjunto, o conjunto dos números irracionais. Esses irracionais, tá certo? Eles vão entrar onde? Eles vão entrar no conjunto dos números reais. Então aqui você vai entrar o conjunto dos números irracionais. A dízima periódica, né? Quando você tem uma quantidade infinita de algarismos que se repetem. Os números irracionais eu já defini aqui para vocês. Então vocês aprenderam aqui 4 conjuntos. Naturais, inteiros, racionais e os reais. E vai ter um quinto conjunto, que é o conjunto dos números complexos. Esse conjunto dos números complexos, quando vocês estudavam lá na 8ª série, tinha lá uma equação. Essa é a equação de segundo grau, em que você teria lá x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Quando aqui dentro da raiz era um número negativo, o que você fazia? Você fazia que não existem raízes reais. Então não tem raízes reais. Se não tem raízes reais, no conjunto dos números reais nós não vamos ter solução, nós não vamos encontrar a solução. Tá certo? Mesma coisa quando vocês estudavam lá na 5ª, 6ª série.
Quando você começou a estudar os números naturais, não existiam os números inteiros, negativos, conjuntos dos números inteiros. Aí você caía numa resposta, x igual a menos 3, lá na quinta série, tá certo? O que a professora mandava vocês fazerem? Ó, isso aqui nós vamos aprender mais para frente, ou seja, o conjunto que abrangia naquele momento era o conjunto dos números naturais. Se você fosse resolver uma equação x igual a menos 3, a professora falava, ó, isso aí não tem solução por enquanto. X igual a 5 sobre 7, também não dá para resolver. Aí o Joãozinho, sacana, sempre ele falava assim, professora, como que é que acontece se eu tivesse um número negativo? Ou seja, ele ficava armando algum esquema, para quê? Para achar um número em que não ia entrar no conjunto dos números naturais. Mesma coisa lá na oitava série, nono ano. Quando você caía numa equação de segundo grau, em que a raiz, lá dentro da raiz quadrada, dava um número negativo, não tinham raízes reais. Então teve a necessidade de criar um novo conjunto. Qual conjunto? Conjunto dos números complexos. Tá certo? Quem que seria o conjunto dos números complexos? Como que ele ia falar? O conjunto dos números complexos, na realidade, ele chamou de I a raiz quadrada de menos 1. Ele definiu que o I é um número imaginário e esse I é a raiz quadrada de menos 1. Então, quando você tinha x é igual mais ou menos raiz quadrada de menos 4, esse menos 4, dentro da raiz, na próxima aula vocês vão aprender que eu posso escrever como sendo 4 vezes menos 1. E eu posso escrever em duas raízes. Raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de 4, eu sei que vale 2. Então isso aqui vai ser mais ou menos 2 vezes raiz de menos 1. Mais o raiz de menos 1 é I. Então é mais ou menos 2I. Tá lá. Tá certo? Então aí você resolveu a sua equação no conjunto dos números complexos. Ela não tem solução nos reais, mas ela tem solução nos números complexos. Vamos dar só um retorno aqui para vocês. Os nossos slides, tudo que eu estou escrevendo aqui nos slides, eu vou deixar postado para vocês visualizarem. Então não tem a necessidade de vocês ficarem copiando, tá? Eu vou apagar a parte que não está escrito, tem os slides em branco aqui, e eu vou deixar depois disponibilizado no portal para vocês, tá certo? A coordenação vai disponibilizar isso aí para vocês. Então não tem necessidade de vocês ficarem copiando. Prestem atenção, tá ok? Depois esses slides vão estar disponibilizados, tudo que eu escrevi aqui vai ficar disponibilizado para vocês, tá certo? Continuando então, falamos dos conjuntos. Aí nós temos lá que os naturais estão dentro dos inteiros. Os inteiros estão dentro dos racionais. Os racionais estão dentro dos reais. E o conjunto dos números reais estão dentro dos complexos. Então, quando eu escrever reais está contido nos inteiros, nos complexos, quer dizer, o que acontece? Esse símbolo aqui está contido, eu estou relacionando conjunto com conjunto. Tá? Eu vou relacionar conjunto com conjunto. Aí aqui eu tenho uma relação, que os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais e que estão contidos nos números complexos. Né? O Joãozinho já está desesperado porque que não aparece problema para ele resolver. Só estamos na teoria. Equações do primeiro grau. Como que é uma equação do primeiro grau? AX mais B igual a 0. Se eu tivesse função do primeiro grau, o que seria função do primeiro grau? Isso aqui é a próxima aula. Função do primeiro grau. Se for função do primeiro grau, tá? Vai vir assim, ó, f de x igual a x mais b. Ou, mesma coisa, y igual a x mais b.
tá certo? Ou y igual a x mais b. Então aí você tem f de x ou você tem y. Se eu quero uma equação, a equação vai ser do tipo ax mais b. E aí, como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? 4x menos 8 igual a 0. Uma equação do primeiro grau, o que tiver x fica no primeiro membro, o que não for x, só número, vai para o segundo membro com sinal trocado. Então, o que era menos foi para lá mais. 4x é igual a 8, o 4 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. X vai ser igual a 2. Aqui eu achei a minha resposta, a minha raiz para a equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, todo mundo tem que saber resolver. E agora a equação do segundo grau. A equação do segundo grau vai ser do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Uma função do segundo grau, isso aqui também começa na aula passada, na aula que vem, uma função do segundo grau já vai ser do outro tipo. Então, para vocês identificarem, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui é uma função. O que nós vamos estudar hoje é uma equação. Essa equação está igual a 0. Como que eu resolvo essa equação? Eu tenho uma fórmula que aqui no Brasil é chamada de fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Tá certo? Também poderíamos falar que o delta é b ao quadrado menos 4ac. O delta que está lá dentro da raiz. Professor, eu aprendi resolvendo com delta, não tem problema. Então vocês vão ter lá delta igual b ao quadrado menos 4ac e x é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí nós temos que pensar o seguinte, esse nosso delta, se ele for igual a 0, nós vamos ter uma raiz real. Se o delta for maior que zero positivo, nós vamos ter duas raízes reais. E se o delta for menor que zero, for negativo, não existem raízes reais. Tá certo? Então aí são 3 condições. Se vocês quiserem copiar, podem copiar, que aí eu dou um tempinho, enquanto isso aí eu vou falando para vocês. Então o que que acontece? Para eu resolver uma equação do segundo grau, quando que eu aprendi uma equação do segundo grau? Eu aprendi uma equação do segundo grau lá na 8ª série, né? 9º ano. 8ª série, para quem terminou já há um tempo, pelo menos 4, faz tempo já. Ó, como que ele está falando lá, ó. Ó o meu intérprete aí, o Alex está falando. Como que é? Faz tempo que ele já terminou. Ó, faz tempo já, hein? Aquele cara que já terminou há 10 anos, ele agora começa a lembrar agora como que resolve uma equação do segundo grau. Aquele que terminou o 9º ano, então já é algo recente, né? Ele concluiu o ensino médio agora e já está fazendo um curso superior. Mas o nosso público, e eu sei, tá certo, que os acadêmicos estão desesperados, mas como que eu vou assistir e como que eu vou realizar essas provas de matemática via satélite, à distância? Será que eu vou aprender? Com certeza vocês vão aprender, tá certo? Por experiências nossas aqui, o aluno aprende. Aprende porque ele tem que ter uma dedicação maior para essa disciplina. Agora, aí Joãozinho pergunta lá, professor, eu estou desesperado aqui. Tem 20 anos que eu parei de estudar. Hoje, agora eu já constituí família, tenho filhos, tenho mulher e resolvi estudar. Principalmente tem mulher ainda que estão aí, né? Não só homens, né? Tem as mariazinhas também. E agora? Não tem problema nenhum. Então, na cabeça desses acadêmicos, vem aquele turbilhão de coisas, né? Principalmente Joãozinho.
ele começa, puxa vida, é verdade, ó, agora estou lembrando como que faz uma equação de segundo grau. Né? Por quê? Porque lá na 8ª série, era uma professora bonitona, né? E ele, em vez de ficar prestando atenção na aula, ele ficava prestando atenção na professora. Não é verdade? Então, ele acabou não aprendendo. Mas aí começa agora na nossa aula, fica aquele negócio, né? Um monte de informações, e o acadêmico vai fazer o quê? Ele vai ter que prestar atenção e ele vai dedicar um pouquinho do tempo dele lá na casa dele. Tá certo? Então, não precisam apavorar. Eu sei que isso é normal, então deu uma parada agora na aula para conversar com vocês, mas nós sabemos que depende muito da dedicação de cada acadêmico. Tá certo? Então não desesperem, prestem atenção, tá certo? Que vocês vão verificar que já já a engrenagem começa a funcionar normalmente. Tudo bem? Vamos lá. Então como que nós vamos resolver uma equação de segundo grau? Agora vem a resolução. Olha lá. x² menos 5x mais 6 igual a 0. E eu tenho que identificar ax², sempre eu vou colocar aqui do lado, ó, mais bx mais c igual a 0. Professor, lá na minha época, a professora bonitona explicou que tinha equação de segundo grau completa e equação de segundo grau incompleta. E agora? Eu sei resolver as duas. Se você sabe resolver pelos dois métodos, tudo bem. O que importa é que vocês, neste momento, saibam chegar numa resposta comum à nossa. Não importa qual é o método, se é soma e produto, se é completa ou incompleta. Eu só vou ensinar de um método, só pela fórmula. A fórmula vai resolver todas as equações para vocês. Tá certo? Não adianta eu querer explicar muitas coisas para vocês. Eu vou cobrar o essencial. Eu vou cobrar somente o quê? Somente o que eu vou dar aqui na nossa teleaula. Então, para a turma de segunda e quarta, eu já até fiz um comentário. Então, chega aquela hora, né, o Joãozinho, a Mariazinha, que não estuda há muito tempo, está desesperado, já veio angustiado, já saiu de casa, como que vai estudar? Então, primeiro passo, né? Se você só tem um pouco de tempo e precisa estudar, precisa passar dessa disciplina, o que você vai fazer? Vai estudar os nossos slides. Pronto, os slides é o carro-chefe da nossa aula. Sobrou tempo, estudou os slides, vamos para os roteiros, tá certo? Vamos para o roteiro de atividades. Resolvam aí na sala os roteiros, vocês vão fazer atividades presenciais e vão fazer atividades à distância. Então, estudem os nossos slides, estudem os roteiros, façam atividades presenciais, façam atividades à distância, aí vem as atividades avaliativas e também vem o desafio de aprendizagem. Tá certo? Por etapas. Professor, eu não consegui, não tenho tempo. Então vai ter que fazer um sacrifício. E estuda só os slides. Só tem tempo para estudar slides? Então só vai estudar os slides. Não, professor, eu tenho tempo. Aquele que acabou o ensino médio agora, né? 19 anos, tranquilão da vida, né? Esse vai ter tempo suficiente. Não é casado, não tem filho, não tem mulher, não tem sogra, não é verdade? Então esse tem tempo suficiente, né? Não tem patrão. Hoje tem gente que trabalha, aí tem que dar uma desculpa lá, patrão, que tem que estudar, que não sei das contas, O que acontece? Então eu sei que é dificuldade, tem uma dificuldade muito grande para vocês, tá? Mas não precisam se apavorar. Então vamos lá resolver. Então primeiro eu tenho que escrever aqui, ó. Agora eu vou relacionar quem é que está multiplicando x ao quadrado, ó. Qual é o número? Quando não tem nada, é só x ao quadrado, é 1 vezes x ao quadrado. Subentende-se aí que é 1. Então o A para nós é 1. Quem é que está multiplicando o x? No caso o B, olha lá. Quem multiplica o x é menos 5. E quem que sobrou sozinho? O C. Igual a 0, olha lá, igual a 0. Tem que estar igual a 0. Se não estiver igual a 0, tem que deixar igual a 0. Traz tudo para o primeiro membro. A partir do momento que você identificou quem que é A, quem que é B e quem que é C, agora você vai ter que jogar na fórmula. Ah, professor, eu tenho que trabalhar com os parênteses. Eu sei que vai ter que trabalhar com os parênteses. Tem hora que trabalhar com os parênteses é um pouquinho complicado. Não é verdade? Joãozinho é que sabe. Trabalhar com o parente com a sogra dele é complicado, não é verdade? Mas o parênteses aqui é diferente do parênteses que nós estamos trabalhando lá na casa do Joãozinho. Não é verdade? Mas, então, tem que saber trabalhar com os parênteses. Como vai ficar os parênteses, então?
Nós sabemos que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, no lugar do b, eu vou colocar o menos 5. No lugar do a, eu vou colocar o 1. E no lugar do c, eu vou colocar o 6. Resolvendo aqui, eu vou chegar num delta igual a 1. Aí eu vou jogar lá na minha fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Menos com menos, olha lá, ó, menos com menos, dá quanto? Menos com menos dá mais. Como que é lá? Olha lá o Alex. O Alex vai fazer. Agora, o pessoal está prestando mais atenção no Alex do que na minha aula. Hein? Menos com menos, quanto que dá? Mais. Olha lá, ó, tá vendo? Tranquilão. Fácil demais, né? Raiz quadrada de 1, 1. Então, como que vai ficar isso aqui? 5 mais ou menos 1 sobre 2. 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. Achei a primeira raiz. 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Achei a segunda raiz. Tudo bem? Então, vocês observem aí que eu resolvi uma equação de segundo grau. E agora? Joãozinho pergunta, professor, é só isso? Vocês, a equação, para a resolução da equação de segundo grau é treino. Como que hoje é sábado, tá certo? Vocês têm hoje sábado à tarde, domingo todo, tá certo? Vão lá num livro lá da 8ª série e procura algumas equaçõezinhas, as mais fáceis. Não comece com as mais difíceis, comece com as mais fáceis. E vão resolvendo, tá certo? Vai lá, olha a resposta, verifica onde errou, olha o sinal. Ou seja, tudo isso é treino. Não é verdade? Tudo é treino. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez. Se tem dificuldade, vai lá, dá uma olhadinha, procura. Quem tem a internet, procura equações, digita lá no Google equações de segundo grau. Vai sair trocentos sites lá para vocês pesquisarem equações de segundo grau e vão olhando os passo a passo que tem de resolução. Tá certo? Não tem necessidade de resolver as questões mais difíceis. Aqui é um treino para vocês terem noção de como que vai ser uma função de segundo grau. Tudo bem? Então, resolvendo a equação, jogando na fórmula, já é 100% já do caminho andado. Tudo bem? Então vamos lá. Resolvemos uma equação de segundo grau. E agora? Agora nós vamos falar de potenciação, né? Potenciação. Potenciação, Joãozinho já aprendeu a potenciação. Quanto tempo que ele aprendeu potenciação? Faz tempo, né? Agora, o que é potenciação? Potenciação, ele aprendeu lá na 5ª, 6ª série. Não é verdade? Todo mundo, posso afirmar categoricamente que já estudaram potenciação. Mas, será que aprenderam? Ah, mas a matemática é difícil. Não é difícil, tá certo? Gostaria até agora, o pessoal está parado. Ninguém mandou nenhuma pergunta, nem dar bom dia. Eu queria ver quais são os polos que estão aí, para eu dar bom dia para os polos também. Tá certo? Quando se falava em potenciação, o que a professora bonitona lá do Joãozinho falava? Pessoal, potenciação é o seguinte: 2 ao cubo. O que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Ou seja, aquele cubo, aquele 3, indica a quantidade de vezes que o 2 vai ser multiplicado. Aí o Joãozinho, professor, é assim mesmo? É assim mesmo. Então, 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Muito bem, Joãozinho. Né? Vai dar 32. 2 à décima é 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Então, potenciação nada mais é do que uma multiplicação, só que de termos iguais. Então 5 à quarta é 5 vezes 5 vezes 5. Já sei, Joãozinho já falou que sabe tudo, não é verdade? Então vamos prestar atenção aqui na aula. Se você tem 2 ao cubo, quem que é 2 ao cubo? 2 é base, 3 é expoente. Então marcam aí, quem está embaixo é a base, quem está em cima é o expoente. O expoente, no caso, o cubo, ele indica a quantidade de vezes, tá certo? Que o 2 vai se multiplicar. Então tá fácil. O Joãozinho já fechou o olho assim, já pensou, né? 2 ao cubo. Eu, na realidade, não preciso nem fechar muito meu olho, né? Eu sou japonês, não é verdade? Mas o Joãozinho fechou o olho lá, pensou, falou assim, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Muito bem.
Tá certo? Agora eu vou começar a complicar um pouquinho para vocês. Né? 2 é base, 3 é expoente. 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, que vai dar 16. Né? Então, vocês já lembram, todo mundo está lembrado disso aqui. 5 à sétima, 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes. Agora eu vou perguntar para vocês, qual é o valor de 2 elevado a 0? Aí Joãozinho pensa, fecha o olho. Puxa, aí deu um pirou cabeção no Joãozinho. 2 elevado a 0, como que 2 elevado a 0 vai multiplicar 0 vezes e vai dar 1? A professora bonitona falava, ó, 2 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 0 é 1. 5 elevado a 0 é 1 também. Tá certo? A professora falava e ninguém questionava. Não é verdade? Ninguém questionava. Aí a professora falava assim, ó, vamos concluir então que todo número elevado a 0 é 1. Pronto, concluíram. E ninguém perguntou mais nada. Não é verdade? Então vamos deixar assim, Alex, ó, ninguém perguntou nada, também nós vamos deixar assim. Será que vai ficar bom? Vamos ver se vamos perguntar alguma coisa. Ó, eu quero saber, eu que quero saber, não é nem vocês, né? Eu que estou perguntando agora, né? Porque não está vindo pergunta aqui. Por que que todo número elevado a 0 dá 1? Tá certo? E já eu retorno com essa resposta para vocês. Olha lá, ó. 2 elevado a 0, 5 elevado a 0, 0 elevado a 0. E todo mundo está lembrando lá na professora bonitona que tiveram lá na sexta série. E quando for negativo, 3 a menos 2. E agora? Como que vai ficar o 3 a menos 2? Três a menos 2. 3 a menos 2 vai ficar o seguinte, ó. A professora falava que você tinha que colocar em forma de fração 1 sobre 3 a menos 2, que ficava 3 ao quadrado. Tá certo? Então o que que acontece? Outra vez Joãozinho começou a pensar já diferente. 3 a menos 2. Se a professora falava que era 3 ao quadrado, era 3 vezes 3, 2 vezes. 3 a menos 2 vai ser 3 vezes 3 multiplicado menos 2 vezes. Aí ficava complicado para o Joãozinho, né? Então, aí ela falava assim, ela nem dava satisfação. Quando o expoente for negativo, você vai colocar em forma de fração. 1 sobre 3 ao quadrado. Se fosse 4 a menos 3. 4 a menos 3, vocês vão colocar 1 sobre 4 ao cubo. Não é isso? Aqui vai dar 1 sobre 3 ao quadrado, 9. 1 sobre 4 ao cubo, 1 sobre 64. E agora? Antes de resolver isso aqui para vocês, nós vamos falar das propriedades. Quem já ouviu falar de propriedades de potências, de expoentes inteiros? 2 ao cubo, isso aqui todo mundo lembra, até o Joãozinho lembra. 2 ao cubo vezes 2 à quinta. O que eu vou fazer? Eu vou conservar a base, que é 2, e vou somar os expoentes.